Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs em Cristo, neste terceiro domingo do Advento, nós começamos a nos aproximar mais concretamente desta festa litúrgica para a qual nós estamos nos preparando ao longo de todo esse Advento, que é a festa do Natal. E aqui começamos a pedir mais sinceramente ao Senhor: vem, Senhor Jesus, vem salvar teu povo, Senhor Jesus, vem nos resgatar das trevas, da morte, da escuridão, do medo, da angústia, da ansiedade e de mais uma porção de coisas que pesam sobre nós, que nos afetam, que interferem em nossas vidas. E na segunda leitura, diante desse contexto de alguém que está suplicando pela vinda do Senhor, que está pedindo pela vinda do Senhor, São Paulo pede a nós o seguinte: irmãos, estais sempre alegres. Estais sempre alegres. E depois ele diz: rezai sem cessar. Como é que nós, diante de tantas coisas que estão acontecendo em nossas vidas, vamos ser bem sinceros, como é que nós vamos dar conta de estar sempre alegres? Sempre, gente, é sempre. São Paulo não pôs exceção aqui. Ele disse: estai sempre alegres. Mas eu gostaria que você refletisse agora quais são as ocasiões, as situações, as limitações da sua vida que te impede de perceber esta alegria e olhar para essa leitura de São Paulo que nos pede: estai sempre alegres, até com uma espécie de suspeita, como quem diz: isso para ele é fácil, né? Quero ver viver minha vida. Quero ver viver minha vida para ver se vai dar conta de estar sempre alegres. De estar sempre alegre, como ele nos pede. Bom, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Nada do que é colocado aqui é colocado à toa. Então vamos tentar refletir um momento a respeito disso, para nós vermos se de fato dá para viver esta alegria e para estar sempre alegre, mas que tipo de alegria? E por isso eu gostaria de meditar a respeito do segundo ponto que São Paulo coloca. O primeiro é: estai sempre alegres, e depois ele diz: rezai sem cessar. Não vai ter tempo mais para nada, só para rezar o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, o ano todo, o tempo todo, só rezando. Aí você também já pensa, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou ter tempo para fazer comida? Para limpar a casa? Para cuidar da pastoral da igreja? É só para rezar. E se o padre vier para pedir para eu fazer mais alguma coisa, eu vou ter que dizer: padre, mas na palavra de Deus, São Paulo diz: rezai sem cessar. Não tenho tempo, eu tenho que rezar. E aí? Aí vai calar a boca do padre, né? Não. Vamos lá. Existem alguns meios bastante adequados para que nós consigamos a graça de Deus, que transforma o nosso interior, causa essa alegria a respeito da qual São Paulo está falando para nós e nos eleva. Isso precisa ficar muito claro desde o princípio, embora nós não tenhamos muito tempo para desenvolver isso aqui agora, nessa reflexão. E é o seguinte, meus queridos: sem a graça de Deus, ninguém vai para o céu. Ninguém. Ai, padre, mas Deus é muito bom e Ele está dando a graça dele para todo mundo, não é verdade? É verdade. A pergunta é: quem é que está recebendo essa graça? Padre, mas eu estou recebendo porque eu quero a graça de Deus. Tá bom, ótimo. Você acha que está recebendo, mas aí eu pergunto: você está fazendo a vontade de Deus? Claro, padre, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu sou uma pessoa puro amor. Eu estou aqui só para amar o próximo, como Deus me falou: não faço mal, nunca matei, nunca roubei, nunca traí. São os únicos pecados que as pessoas pensam, né? Mas e o resto? E os 10 mandamentos? Todos? Não tem uma invejinha escondida aí no coração? Uma preguicinha de fazer as coisas de Deus? Um desejo de deixar Deus assim meio de escanteio, como se Ele estivesse atrapalhando a nossa vida? Não tem um esquecimento de Deus aí dentro de você também? Uma murmuraçãozinha também interior das coisas ruins que estão acontecendo, uma espécie de desesperança por tanta coisa ruim que acontece, uma fofoquinha? Não tem nenhuma fofoquinha aí dentro do seu coração? Um desejozinho assim de falar mal dos outros? Falar mal não, né? Assim,
notar características do irmão, né, que saltam aos olhos, e como que eu vou deixar de notar, não é mesmo? Está lá, eu só estou comentando o que está lá, só revelo verdades. Não, isso é fofoca. E o que mais? E a lista segue. Se a gente parar para prestar atenção na nossa conduta dia a dia e comparar a nossa conduta com a palavra de Deus, com aquilo que o Senhor nos pede, é para estremecer as pernas de medo, porque nós estamos muito longe daquilo que o Senhor pede de nós. Ah, padre, mas eu estou amando o meu próximo. Jesus disse como é para amar o próximo. Não basta dizer, por exemplo, que você nunca matou. Se você faz o mal para alguém, querendo de fato causar o mal, seja com palavras, seja com pensamentos, seja promovendo ocasiões, isso já é pecado mortal. Isso já causa o mal. Isso já ofende a Deus. E o que é que o justo deveria fazer? Se leva na face direita, faz o quê? Em resposta, dá 2 tabefes nas 2 faces de quem bateu, né? Não, oferece a esquerda. Isso só para dizer algumas coisas que o Senhor apresenta no Evangelho para nós e que às vezes passam desapercebidas porque nós não paramos para refletir a respeito do Evangelho. Vivemos com base no cristianismo da nossa cabeça. Mas a questão é a seguinte: para amar a Deus nós precisamos fazer a sua vontade. Onde é que a sua vontade está manifestada para a gente? Na palavra. Uma união entre a tradição e a Sagrada Escritura. Deus está falando conosco. Quem ama a Deus e cumpre a sua vontade, este receberá o amor de Deus, correto? E nós precisamos da graça dele, porque não é fácil fazer tudo isso. Não é fácil amar a Deus desse jeito. Precisamos da graça dele. E onde é que vem esta graça? Particularmente nos sacramentos. Só que, gente, os sacramentos nós não recebemos com muita frequência, mesmo aqueles que nós podemos receber com muita frequência. Batismo, quantas vezes a gente recebe? Uma. Crisma, uma. Sacramento da ordem, ordenação, uma. Inclusive, se o padre deixa de ser padre, entre aspas, ele não deixa de ser padre. Ele só recebeu de Roma uma liberação para o celibato para poder casar. Mas ele vai continuar sendo padre até o fim. E se ele for para o inferno, ele vai para o inferno como padre. Coitado desse padre. Misericórdia. Misericórdia. Porque se o inferno é sofrido, para padre é pior ainda. Muito pior. Unção dos enfermos. Quantas vezes se recebe? Poucas, né? Poucas. Porque a unção dos enfermos ela está disponível para as pessoas que estão com doenças mais graves ou pessoas mais velhas e por aí vai. Matrimônio, quantas vezes se recebe? Uma, ou se morre um ou se morre outro, dá para casar de novo, né? Então poucas vezes, 2, 3 no máximo, né? No máximo, né, gente? Porque vamos ver para Deus, né? Então, e aí depois nós temos aqueles que nós recebemos com mais frequência, que é o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia. A confissão para purificar o nosso coração dos pecados cometidos depois do nosso batismo, e a Eucaristia para nos dar força dia após dia para fazer a vontade de Deus. Essa fonte de graça que nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Mas mesmo assim, se você comunga com muita frequência, no máximo você comunga uma vez por dia. E confissão, se você confessa com muita frequência, é no máximo uma vez por semana. Então São Paulo, diante disso, não poderia estar dizendo para a gente: recebei os sacramentos sem cessar. Essa palavra não poderia ser: estai sempre alegres e recebei os sacramentos sem cessar, porque não seria possível. Os sacramentos nos dão a graça, mas existe outro meio de receber a graça, e este nós podemos de fato viver sem cessar, que é o da oração. A oração complementa, meus queridos, no nosso dia a dia, aquilo que os sacramentos não dão conta de fazer.
Ambos são meios da graça, isto é, através de ambos estes meios, os sacramentos e a oração, Deus está tocando a nossa alma, nos transformando interiormente e nos dando forças para fazer o bem. Ai daquele que acha que vai fazer o bem sozinho, não vai. É preciso ter contato com Deus para fazer aquele bem necessário que nos eleva para a eternidade, que nos eleva para o reino dos céus, que nos permite entrar no reino dos céus. E esta oração que São Paulo pede para nós, que seja sem cessar, como é que nós podemos compreender essa oração? Hoje a reflexão está bem catequética, tá? Então vamos lá, 2 meios para receber a graça. Existe outro, mas eu não vou focar nele aqui. Mas 2 meios especiais para receber a graça: sacramentos, que não dá para receber com frequência, e oração, essa sim, com frequência. E essa graça é necessária por quê? Porque ninguém consegue fazer o bem sozinho para ir para o céu. O nosso coração é muito ruim. É muito ruim. E aí, a oração, ela se subdivide em 4 tipos de oração. A mais óbvia é a oração de petição. Quando nós pedimos a Deus algo, porque sentimos necessidade, percebemos a necessidade de algo nessa vida. Está errado quem diz assim: Padre, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Parece muito humilde, né? Soberbo. Essa pessoa é soberba. Por quê? Eu não peço nada para Deus porque eu não preciso de nada. Nossa, eu não sabia que o Filhinho de Deus estava aqui andando sobre a terra. Nós pedimos coisas para Deus, gente, porque nós somos muito carentes. O problema é que a gente não percebe isso. Padre, mas eu só quero agradecer. Está errado. Jesus disse: pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e quem bate, a porta lhe será aberta. E os comentadores que comentam esse trecho dizem o seguinte, que é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: quem não pede não recebe, quem não busca não encontrará, quem não bate, a porta não será aberta. E é isso que vocês precisam fazer. Diante das tentações, o que é que o Senhor pede para nós? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Em outras palavras, em outra parábola, ele conta a parábola dizendo: vou contar esta parábola para que vocês aprendam a rezar sem cessar. Isso mostra para nós que o Senhor está nos ensinando o reconhecimento, está nos ensinando que nós devemos reconhecer a miséria do nosso coração. Nós não damos conta. Nós não damos conta. E por que é que muita gente hoje deixa a igreja? Adolescente, esse pessoal mais jovem, por que é que eles deixam a igreja? Por quê? Em primeiro lugar, eles não encontraram na igreja aquilo que eles poderiam encontrar, essa verdadeira alegria, essa verdadeira esperança, a caridade de Cristo. Mas também, eles deixam a igreja porque eles não entenderam que precisam de Deus e que precisam pedir. Eles acham que já tem tudo. E que o que importa é lutar para ter um bom emprego, é lutar para transformar a sociedade por meio do voto democrático. O que importa é fazer o bem na sua comunidade e por aí vai. Essas pessoas não perceberam o buraco imenso que tem dentro de si, um buraco que elas não conseguem tampar por elas mesmas. E por isso Deus pede a nós: peçam. Padre, mas Deus não sabe o que é que eu preciso? Por que eu tenho que ficar lembrando Deus? Ele não é onisciente? Ele não sabe de tudo? Por que eu tenho que ficar lembrando Deus das coisas que eu preciso? Você que é pai e você que é mãe, para educar um filho, se você disser absolutamente tudo, ele não se acomoda? Acomoda. Tem que deixar alguma coisa para ele pedir, para ele buscar, para ele ir atrás.
porque esse esforço de ir atrás é importante, forma, amadurece, e assim Deus nos trata. Deus sabe do que nós precisamos, mas Ele só vai destravar as graças se a gente pedir, porque quem pede reconhece que Deus tem mais, e que Deus pode dar mais, e assim se coloca numa posição submissa. E aqui nós já passamos para um segundo tipo de oração, que é o da adoração. Primeiro a petição, depois o da adoração. O que é a adoração? Adoração é reconhecer que Deus é soberano e nós somos dependentes dele, que Deus está acima de todas as coisas e nós estamos debaixo dele, e precisamos reconhecer esta sua soberania em nossas vidas. Adorar a Deus em todos os momentos, glorificar o Senhor em todos os momentos, porque Deus é bom, Deus é soberano, Deus criou todas as coisas. O nosso mundo moderno, hoje em dia, não deixa que Deus seja soberano, quer esconder Deus a todo custo. Deus é só uma coisinha na cabeça desse povo mais antigo que vai acabar. Nós que somos pessoas esclarecidas, iluminadas, que somos pessoas muito abertas, que somos pessoas que aceitam todos os tipos de amor e todos os tipos de liberdade, nós não precisamos de Deus, porque nós encontramos um caminho de felicidade. O que essas pessoas estão querendo dizer? Elas se colocaram no lugar de Deus e passam a se adorar, a se incensar. Por que a gente utiliza incenso? Qual que é o sentido do incenso na liturgia? É incensar a divindade. Nós incensamos o altar, onde será oferecido o santo sacrifício. Nós incensamos o evangelho, onde será proclamada a palavra de Deus. Nós incensamos o padre, que age em persona Christi. Nós incensamos o povo, que faz parte do corpo místico de Cristo. E nós incensamos a Eucaristia, quando ela é elevada, porque é o próprio Cristo na terra. Adorar. A adoração a Deus, imprescindível. Pedir, com toda certeza, oração de petição, mas também oração de adoração. Nos colocarmos diante de Deus, reconhecendo: Deus é Deus, e eu sou nada da criatura. Pó, pobreza, miséria, e Ele olhou para mim. E isso, gente, já nos leva para o terceiro tipo de oração. Já que Deus olhou para mim, Ele sendo todo poderoso, imagine você receber uma ligação do Papa Francisco na sua casa, que inclusive hoje faz aniversário. Quantos anos o Papa Francisco está fazendo hoje? Alguém sabe? Eu não sei, é mais de 80. Está fazendo mais de 80. Hoje é aniversário do Papa Francisco. Imagine no dia do aniversário do Papa Francisco, quem tem que ligar para ele somos nós, né? E ele liga para você, toca o telefone e você atende: Olá, mijo, sou eu, Papa Francisco. E você vai pensar: ai, trote, desliga na cara. Aí dali a pouco liga ele: Oh, mijo, não desliguei minha cara, sou eu, Papa Francisco. E aí você acredita, de fato, é o Papa Francisco. Imagina que honra, né? Receber uma ligação do Papa. Que honra! O que é que isso vai gerar no seu coração? Por ter a atenção do Papa, assim, voltada para você, no dia do aniversário dele, em que ele deveria estar recebendo de nós os parabéns, no dia do aniversário dele, ele resolve ligar para você. O que é que isso vai gerar no seu coração? Gratidão. Gratidão. O que eu fiz para merecer isso? Nada. Ele simplesmente me escolheu. Gratidão. E por isso São Paulo diz também, na primeira leitura, logo depois de dizer: estai sempre alegres, rezai sem cessar, ele diz: dai graças em todas as circunstâncias. Dai graças em todas as circunstâncias, porque Deus é bom. Nós pedimos as coisas para Deus, as coisas que nos são necessárias, porque nós reconhecemos a soberania de Deus e por isso o adoramos. Segundo tipo de oração. E nesta adoração nós iremos perceber o quanto Deus é bom, o quanto Ele está nos amando, o quanto Ele nos escolheu para dar as suas bênçãos. Gente, existe alguma dúvida de que Deus se interessa por nós de maneira assim muito profunda, carinhosa, afetiva?
diante do presépio, diante de um bebezinho deitado na manjedoura? Não deveria existir, pelo menos. Isso deve gerar no nosso coração o terceiro tipo de oração que eu quero comentar aqui com vocês: ação de graças, que em grego significa Eucaristia. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos celebrando, portanto, uma grande ação de graças para Deus, dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Então aqui entra o povo que vem na missa só para agradecer, não vem pedir nada, só venho para agradecer a Deus. Ótimo, vamos agradecer, mas também vamos adorar e também vamos pedir. Reconheça a bondade de Deus na sua vida. Mas, Padre, na minha vida só tem sofrimento, desgraça, é só problema, parece que eu fui escolhida para sofrer. Antes de eu nascer, tinha várias filas: a fila da alegria, a fila da riqueza, a fila da beleza, a fila da bondade e a fila do sofrimento. Eu não passei em nenhuma outra, só passei na fila do sofrimento. E passei, recebi uma dose de sofrimento, e o anjo que estava lá ainda disse: volta de novo, recebe mais um pouquinho, entra no final da fila que você vai precisar. E aí eu vim para esse mundo, Padre, e essa sou eu, este sou eu, o eleito para sofrer. Sabe o que eu vou dizer para você? Menos, diminui, bem menos, porque se você ainda não foi crucificado igual Jesus, não dá para dizer que está vivendo só para sofrer. E ele foi e ainda não estava reclamando em cima da cruz. Nós temos muitas razões para agradecer, muitas, e às vezes nós não conseguimos agradecer porque nós não conseguimos olhar as graças que Deus está fazendo em nossas vidas. Nós não conseguimos ver o bem agindo, só vemos os problemas que não vão acabar, gente. Sinto muito em lhes decepcionar, não vão acabar. Mas Deus está agindo. Deus está agindo. Às vezes a gente não vê, mas Ele está. E por isso é importante agradecer. E por fim, o último tipo de oração é aquele que nos faz reparar as ofensas que nós fizemos a tão grande bondade, a tão grande majestade de nosso Senhor e Deus soberano Rei. Pedimos a Ele os bens, as graças, adoramos a Ele que é soberano, agradecemos por tanto bem, tanto benefício que Ele nos fez, mas ainda assim nós muitas vezes o apunhalamos pelas costas. Lembre-se daquele episódio dos leprosos que estavam caminhando e se encontraram com Jesus, os 10 leprosos, e eles pediram cura, e o Senhor disse: vão até o sacerdote e se apresentem para ele. No meio do caminho, todos foram curados, só um voltou atrás para agradecer a Jesus pela cura. E aí Jesus perguntou: uai, Jesus era mineiro, né? Uai, só não eram 10? Por que só voltou um? Que ingratidão! Que ingratidão! Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço gente que quando precisa de uma graça assim, aquela necessária, sei lá, passar num concurso, passar no Enem, resolver problema no casamento, uma cura importantíssima, se torna a pessoa mais devota, piedosa, a católica do momento. E aí reza, penitência, recebeu a graça, sumiu, não vem mais na igreja, não precisa mais de Deus, e já tem tudo que queria, né? Que ingratidão, que tristeza. E também nós que estamos aqui com os nossos pecados, que eu citei lá no início, que ingratidão para com Deus. Porque quando nós pecamos, nós estamos utilizando aquilo que Deus mesmo nos deu: os nossos olhos, as nossas mãos, a nossa língua, o nosso corpo como um todo, a nossa inteligência, o nosso irmão. Nós estamos utilizando tudo isso que é dom, que ninguém pediu para ter, contra Deus. E por isso precisamos pedir perdão, reparar os nossos pecados, fazendo bem. E aqui nós encerramos o ciclo dos 4 tipos de oração que nós podemos encontrar no cristão.
petição, adoração, ação de graças e reparação. Petição, adoração, ação de graças e reparação. Todos esses 4 tipos de oração estão presentes na Santa Missa. Todos esses 4 tipos de oração devem estar presentes em nossas vidas. Assim nós conseguimos compreender um pouco melhor como é que São Paulo, porque é que São Paulo nos diz: rezai sem cessar. Já que a oração não é só pedir coisas a Deus e pedir e pedir e pedir, mas é também adorar a Deus, é agradecer a Deus, é reparar o mal que nós fizemos através de obras de caridade, através da nossa confissão, a gente começa a compreender que a oração vai para muito além daquilo que nós pronunciamos com palavras. A oração vai se transformando em uma vida que se eleva para Deus. E sabe qual é o fruto, meus queridos? Qual é o fruto de quem aprende a rezar desta forma? Pedir a Deus os bens porque sabe que é carente, reconhecer a soberania de Deus porque sabe que é pobre, agradecer a Deus porque sabe que é miserável, mas Deus é bondoso, e pedir perdão a Deus porque sabe que o seu coração é maldoso. Essa pessoa que reconhece o tudo de Deus e o nada de si, quando faz a oração, quando põe a oração em prática, sabe qual é um dos primeiros frutos que surge? A alegria. A alegria profunda. Porque Deus poderia me mandar para o inferno e não me mandou. Está me perdoando e me dando uma nova chance. E assim nós podemos de fato estar sempre alegres. Então não vamos deixar, meus queridos, para o ano que vem, projeto 2024, #oração. Não. Agora já, essa semana. Nossa Senhora nos pede lá em Fátima que rezemos o terço todos os dias para encontrar a paz. O terço não é uma oração pronunciada apenas da boca para fora. O terço é uma oração que nos ajuda a refletir a respeito da vida de Jesus, para conhecermos Ele, adorarmos Ele, glorificarmos Ele, agradecermos a Ele, pedir perdão a Ele e pedir as graças necessárias. Pronto, todos os tipos de oração estão ali presentes no Santo Terço. Todos os dias, para encontrar a paz. Que paz é essa? A paz interior, sem a qual o nosso coração permanece angustiado. E eu sei que o seu coração está angustiado, eu sei. É pela oração que nós vamos encontrar a paz, que vem até nós no Natal. Por isso, estai sempre alegres, rezai sem cessar. Esse é o caminho, meus queridos, de uma vida verdadeira e feliz, já aqui, em preparação para o reino dos céus. Oração não é uma coisa de pouca importância. Rezar sem cessar é uma coisa bastante séria. Então vamos começar a colocar em prática. Pedir ao nosso santo anjo que nos ajude a enxergar tudo isso em nossa vida e colocar em prática para adorar a Deus, agradecer a Deus, pedir perdão a Deus e pedir todas as graças necessárias para as nossas vidas. Então nós iremos ver a grandeza do Senhor e isso encherá o nosso coração de alegria, porque Deus não nos abandonou. Ao contrário, veio como uma criança para nos dar vida nova e fazer crescer em nós a confiança de que Deus quer o nosso bem e irá nos salvar. E Nossa Senhora nos ajude também nesse caminho de oração e de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.